mais uma vez aqui reunidos. Esse programa é Espiritualidade para Todos, Birte Otávio. Hoje nós temos uma convidado especial aqui, né? O Fred, tá? Famoso, o bruxo, o mago. Por que nós trouxemos o Fred aqui hoje? Porque ele é um especialista em determinadas áreas da espiritualidade, então ele pode falar sobre isso com muito mais propriedade. Bertz, fala alguma coisa. Olá a todos, amigos do YouTube. Aqui estamos novamente, como prometido, toda semana, né? E o assunto que nos traz hoje é uma continuidade da aula passada. Nós falávamos sobre o preconceito religioso, né? E as pessoas ainda têm, até hoje, infelizmente. E nós falamos sobre os médiums que fizeram a opção e escolha de trabalharem de formas diferentes e que devem ser respeitados. Por isso, nós estamos trazendo aqueles que a gente considera os diferentes dentro da área da doutrina espírita, para que possa elucidar algumas dúvidas nossas e de vocês também. Pode iniciar, Otávio. Fred, vou começar assim. Fala um pouquinho do seu meu trabalho. De forma bem resumida, tá? Tá bom. Meu nome é Fred Pérez, eu sou astrólogo, cartomante, numerólogo, cabalista, já há 35 anos, tá? Iniciei nos assuntos espirituais aos 11 anos de idade, né? Aonde eu entro dentro da Umbanda, depois eu passo pela religião do Candomblé, vou conhecer o Ifá, né? E também conheci o kardecismo, igrejas cristãs, que eu nasci dentro de uma igreja cristã, né? Então, até os 11 anos de idade, eu fico dentro de uma igreja cristã. Daí eu fico 1 ano dentro do catolicismo e depois eu passo para Umbanda, em seguida o Candomblé, e daí novos conhecimentos de outras religiões e filosofias e coisas também que eu estudei. Então, é um trabalho que hoje eu estou, no meu caso, são 34, 35 anos, mas também dentro da espiritualidade já há 50. Poxa. Bom, já que você está falando em religiões afro, você que é um especialista, como é que se iniciaram as religiões afro aqui no Brasil? O que você tem a contar para a gente sobre isso? Na verdade, as primeiras religiões que vieram nasceram, né, dentro dos quilombos, né, dentro na verdade, da senzala, que foram as igrejas dos que vieram com os escravos, né? Então, na verdade, vieram 9 famílias, e essas 9 famílias, e através dos bantos, através dos nagôs, que é Angolas, dos Mussum-Mirim, dos jejes marins, que foram se espalhando pelo Brasil. A Umbanda, ela já tinha algum início, mas não tinha um local específico, né? Então, ela nasce em 1908, na verdade, vamos dizer assim, o facilitador, ou padrinho, que era, na verdade, o Zélio Fernandino de Moraes, inicia no Rio de Janeiro em 1908. Porque, na verdade, a Umbanda talvez seja a religião mais afro-brasileira que nós tenhamos, aonde envolve o catolicismo, envolve o espiritismo, ritos indígenas e também ritos afros. Então, ela talvez seja a religião mais brasileira que nós tenhamos. Então, na verdade, ela nasce até dentro de um centro espírita kardecista, aonde o pai Zélio, né, em 1908, recebe o Caboclo Sete Encruzilhadas, que a gente tem noção dessa, vamos dizer assim, dessa ideia do início da Umbanda, onde ele inicia no Rio de Janeiro, e eu acho que em Duque de Caxias, se não me engano, o primeiro centro de Umbanda do nosso país. Legal, né? Em consequência disso, também veio a religião do Ifá, né, que é uma outra religião que nós tenhamos também, que é uma religião meramente africana, né, a gente não pode nem dizer que ela é afro-brasileira, que ela é meramente africana, que hoje também é cultuada no Brasil, né? Nós temos muitos zeladores e pais de santo dentro dessa linha do Ifá, que todos têm a mesma noção
da religião como os elementos da natureza. Porque os orixás estão relacionados, as entidades estão relacionadas aos elementos da natureza. Tá? Não podemos esquecer também da Jurema, que a Jurema também nasce no Nordeste, mais ou menos no período da Umbanda, que tem mais um ritual indígena, você entendeu? Do que, na verdade, assim, em relação aos preto velhos, né? Ou em relação aos baianos, que na Umbanda tem. Mas mais com um ritual mais indígena, né? A Jurema, que é também... O Santo Daime. Não, o Santo Daime já é uma outra coisa. O Santo Daime é uma religião também que nasce, né, através do indígena. Daí, no caso, realmente através das duas ervas, né, que se toma, ayahuasca e o cipó, e que há um culto em cima disso, né, aonde existe, eu não vou lembrar o nome dele agora, que é o cultuador do Santo Daime, ele vê, porque Daime quer dizer, dai-me a mim, você entendeu? Então, é Santo Daime, então, dai-me a mim. E ele vê a figura de Nossa Senhora, né? Ele vê essa figura de Nossa Senhora, então, institui a religiosidade relacionada à figura de Nossa Senhora. Então, existe sempre um sincretismo com o catolicismo, existe um sincretismo com a parte indígena, também dentro do kardecismo, a Umbanda houve nisso, e o Candomblé não. O Candomblé já é uma religião afro-brasileira, onde está relacionado mais aos elementos da natureza, principalmente porque é uma religião muito mais antiga do que o cristianismo ou qualquer outra, é uma religião de mais de 5.000 anos. Então, é uma religião muito antiga, né? Bom, já dentro dessa temática aí, a gente percebe que tem bastante, ainda tem discriminação com esses cultos, né? Talvez até um racismo. O que você acha, que existe isso ou atualmente já está melhor? Não, Otávio, começa o problema já desde a iniciação da religiosidade, porque era já um problema legal você ter essa religião. Então, o culto afro, depois da liberdade dos escravos, etc. e tal, então abaixavam as polícias e prendiam. Então, o que eles fizeram? Eles tinham as imagens dos santos, que eles tinham da Igreja Católica, quando abaixava a polícia, eles põem as imagens do santo. Então, para não ficar depois tirando e pondo para não ser preso, deixavam as imagens lá, onde nasceram os congás, as coisas, e fizeram o sincretismo, a referência de cada energia de orixá relacionada a um santo do catolicismo. E que, na verdade, esse sincretismo existe mais dentro da Umbanda, né? Agora, no Candomblé, não, porque sabe que existe essa diferença. Então, o preconceito já existe desde lá de trás. E hoje, dentro do século XXI, com a questão dessas ignorâncias dentro da igreja, que existem algumas igrejas, em quebrar, né, você entendeu, imagens, desrespeitar, queimar exatamente até locais inteiros, Otávio, em relação, em mitos, em relação... Né? A intolerância chegou a um ápice dentro do século XXI, absurdo, que é onde tem que quebrar, que tem que queimar, tem que extinguir, né? E, na verdade, a igreja, vamos dizer assim, a igreja não, eu digo, o culto, a religião do candomblé, da Umbanda, é a única religião, ou talvez uma das poucas, que tem menos preconceito com relação à idade, à raça e também à sua opção sexual, né? Então, ela é totalmente intolerante, né? Na verdade, a gente vê essa intolerância não somente com os cultos africanos, mas dentro das próprias religiões cristãs a gente percebe isso. Não, né? Tem muito. Um evangélico, um católico, um espírita e assim por diante. Então a intolerância ainda existe, né? Existe a intolerância. Né? E na verdade é assim, o homossexual ou o negro, com uma discriminação nesse sentido, sentiu-se abraçado dentro dessas religiões por não ter essa intolerância, então eles começaram a frequentar porque nunca teve esse problema. Então, onde Deus é único, é um todo, que todas deveriam ser isso, né?
Então, na verdade, não existe isso, né? Não existe esse preconceito, né? Exatamente. Muito grande. Inclusive no Espiritismo a gente sente isso aí. O Espiritismo kardecista, ele é ecumênico. Sim. Ele é ecumênico, ele aceita todas as religiões. Tanto é que nos centros espíritas você tem católicos, você tem umbandistas, você tem Sim. evangélicos, a gente não faz discriminação. E a gente sempre frisa, né, Almirtes? Exatamente. Você quer continuar na sua igreja? Pode ir. Você quer frequentar aqui a Casa do Espírito? Frequente. Ah, mas o padre não deixa. Não, é com você, a escolha é sua, mas você pode ir lá, a gente não discrimina, porque Sim. Deus é um só, você colocou muito bem, né? E a É. gente sempre diz, né, no Espiritismo, que Deus não escolhe altar, né? Não. O altar de Deus é total, é todo total. mundo, né? Deus está em tudo e Eu está em vou todos. fazer mais duas perguntas para você, depois eu passo para a Mirtes. Tá bom, Tá tá meio bom. chateada ali. Tá bom. Vamos lá. O que você tem a falar para gente sobre o tarô? O que é o tarô? O que ele revela? Na verdade, é assim, existem as cartas normais, que é as cartas de baralho, antigamente usadas em jogos, inclusive as cartas que existem hoje, você entendeu? É da época, seria do século XVIII, onde tem o rei, tem o valete, tem a dama, né? E ele era utilizado antigamente na questão da agricultura, principalmente com os aspectos lunares, para saber se ia ter uma boa, vamos dizer, colheita, o que deveria plantar, etc. Na verdade, o tarô, ele surge em várias regiões com figuras diferentes. O tarô de Marseille, que vem na parte ocidental, o tarô egípcio, que vem com figuras egípcias, e na verdade são apenas umas interpretações em relação ao baralho, em relação aos nomes que foram dados, e daí com relação aos arcanos maiores e os arcanos menores, foi feita uma técnica de ensinamento, né? E mesmo também existe o baralho cigano, da religião cigana, né? Que existem vários tipos de baralho. Então, na verdade, cada cultura aprimorou isso, mas o mais antigo que tem essa ideia talvez seja esse que a gente usa, que foi remodelado com figuras no século XVIII e que, na verdade, vem de origem hindu, né? Ou mesmo no Antigo Egito, no qual já havia tudo isso, né? Beleza. E sobre búzios, Fred, o que você tem para falar para a gente? Você joga búzios também? Não, na verdade é assim, o Búzios ele surge dentro da religião do candomblé, você entendeu? Como também como uma adivinhação, né? Essa adivinhação geralmente também relacionado às coisas relacionado a, vamos dizer assim, a trabalho. Depois que ele foi usado para as questões pessoais, para as questões amorosas ou outras coisas, né? Cada queda dos 16 búzios que existe, apesar de saber jogar, mas não jogo, dessa queda dos 16 búzios que existem, cada forma que se cai, ele é aberto ou fechado, porque o búzio ele vem castrado, então ele é assim cortado embaixo para dar uma queda para cima e uma queda para baixo. Então, o jogo desses 16 simboliza alguma coisa. E isso foi aprendido através dos nossos antepassados, esses antepassados que vieram com a religião africana, tá? Também tem a queda dos obis, né, dentro da religião do candomblé e do Ifá, e na África faz muito a queda do obi. Obi é uma semente, você entendeu? Que a gente joga e vê a queda, geralmente são 4 que a gente joga, para ver a queda dele, né? Geralmente a gente joga no chão, né? Na África a gente joga no chão para ver a queda deles. Então, é como se fosse assim, um oráculo para você fazer as suas consultas, né? Então, você usa... Né? É muito bacana, você entendeu? Onde a gente vê o negativismo, vê a positividade, a gente vê caminhos, obstruções, ou até problemas energéticos através de miasma, vibrações, ou mesmo obsessores que a gente na Umbanda, no Candomblé, dá o nome de quiumba. Então é isso que a gente tem. Muito bem. Mirtes, agora você, querida. Você já está brava comigo. Tá. Só um pouquinho. Só um pouquinho, vamos lá. Né, Mirtes? Só um pouquinho. Bom, Bom, querida, vou fazer a pergunta para o nosso convidado, o Fred.
Fala, O que Mirtes. nos revela o baralho cigano? Depende do que você queira, né? Daquilo que você vai perguntar ou não, né? Ou apenas o jogo através do seu nome e data de nascimento. Eu jogo baralho há muito tempo já e já joguei e jogo por telefone, quando não tinha nem essa questão de você ver a pessoa como a gente vê hoje, né? Que hoje ajudou muito. Então, eu atendi muitas pessoas, mesmo por telefone, né? Que eu aprendi a jogar por telefone através do nome completo e data de nascimento, que dava super certo, que eu aprendi com o Walter Mercado, que era aquele Ligue Já. Né? Então, o Ligue Já deu muito caminho para mim atender muitas pessoas de outras cidades, que eu atendi até então pessoas que estavam ali no meu meio, ou algumas pessoas no quais eu era indicado, a indicação de boca. Então, a revelação do baralho depende muito daquilo que você quer ou daquilo que o baralho vai te mostrar. E ali tem N coisas que você pode estar perguntando e tentando melhorar ou resolver, né? O baralho cigano e o tarô é o mesmo? Não, são diferentes. Você entendeu? Tanto também que as cartas que eu falo, cartas normais, que são essas daqui, também são diferentes, né? Então, cada um tem uma simbologia, né? São bem diferentes, totalmente diferentes, né? E aonde tem o aprendizado através da técnica e aonde também você usa a sua mediunidade para você fazer a interpretação. Essa mediunidade também, deixa eu só fazer um adendo aqui, a gente aprende dentro da astrologia como técnica, mas a mediunidade a gente tem que colocar que é aquela coisa do sentimento ou aquilo que estão te dizendo, né? E aí tem vários tipos de mediunidade. A intuição, né, também é alta? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Eu acho que para mim é o que conta mais, no meu caso, né? No meu caso, por exemplo, muitas pessoas, você ensina eu jogar, você sabe a técnica? Não, eu não sei. Eu não sei porque o meu é totalmente intuitivo, começou com intuição, não teve aprendizado, foi indo, jogando e aparecendo gente na minha vida para trabalhar. É o que a gente sabe que o baralho ele pode ser aprendido a jogar. Pode, não necessariamente muito. Você ser médium. Não. Mas nós sabemos que tem muitos médiums que fizeram a opção, essa escolha de trabalhar de forma diferente, que também temos que respeitar. Né? Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta, as perguntas que eu vou fazer agora é mais de curiosidade, né? Tá bom. Como são esses clientes que buscam, né, ajuda através dos jogos? De todos os tipos imagináveis que você possa imaginar, cor, credo, raça, perguntas as mais absurdas e também muito interessantes, né? Que existem perguntas muito interessantes, geralmente para resolver a vida das pessoas, não algum problema que ela tenha, né? Que ela não conseguiu atingir ou enxergar aquilo que está do lado dela, muitas vezes, e a pessoa não quer enxergar, né? É verdade. Então, a gente só elucida. Certo. Quem são os clientes mais curiosos? Quem são os clientes mais curiosos? Eu acho que são as mulheres. Acho que são as mulheres. As mulheres são mais do que os homens. As mulheres. Não é novidade. Elas são energeticamente mais interessadas, né? São mais sensíveis, né? Mais sensíveis, né? Gostaria de saber também de você a religião desses clientes. São de todas as religiões? Ou tem uma religião mais específica? Não, eu geralmente não pergunto a religião de ninguém. Você entendeu? Se você quiser me falar, você me conta. Mas, assim, eu vejo que tem... acho que eu já atendi pessoas de todas as religiões e de não religiões, que são os ateus, os incrédulos, né? Que são os que eu mais gosto. Os ateístas. Eu adoro. São ótimos, né? Eu amo. Uma outra pergunta que eu ia fazer. De todos os jogos qual que você recomenda para o cliente que vem pela primeira vez? A pessoa vem e fala, eu queria ler minha sorte, eu não sei o que eu leio, eu vou ler tarô, eu vou ler carta. O que você recomenda? Na verdade, Mirtes, depende da pessoa. Eu poderia muito bem jogar búzios quando iniciei, tá? Eu poderia muito bem jogar runas, você entendeu? Que é um oráculo celta,
que eu também iniciei. Eu poderia fazer milhões de coisas, mas eu sinto um apreço no Ocidente pela cultura das cartas, você entendeu? Ou seja, Entendi. tarô, sobre outros tipos de carta, cartas cicanas, etc. e tal. E Entendi. mesmo também porque eu tive uma motivação maior através das cartas, que tinha uma origem também familiar, né? E quando eu vou pesquisar minha árvore genealógica, eu vejo que a minha bisavó é de origem austríaca húngara, era de origem cigana. Então, mesmo porque os homens não jogam baralho quando são ciganos, tá? Eles trabalham com outras coisas, que são com os facões, para fazer jogos de adivinhações. E as mulheres que trabalham com as cartas. Mas eu fui através das cartas e acho que as pessoas têm hoje a preferência pelas cartas. Então, eu não posso falar assim, o que você deve procurar? Procura aquilo que você acha que você tem afinidade, né? Recentemente, eu atendi uma pessoa e me falou assim, Fred, eu queria saber se você faz o Odu do Orixá. O Odu do Orixá é uma numerologia que a gente faz, tá? Que eu também conheço. Eu falei, eu faço, mas eu acho melhor quem joga búzios fazer para você. Ele falou assim, então você acha que eu devo procurar uma pessoa que joga búzios? Eu falei, eu acho. Você entendeu? Mas sei fazer também. Entendi. Desse seu público que você atende, em porcentagem, você poderia dizer mulheres ou homens? Qual é essa porcentagem? Olha, mudou bastante, né? Há anos atrás, eu diria para você categoricamente que era 90% mulheres, né? Então, como eu trabalho faz tempo, hoje eu posso dizer que é igual, de 50% a 50%, e não é só em busca de saber sobre parte afetiva, é para saber sobre trabalho, principalmente carreira e projeções Parte profissionais. profissional, né? Muito parte profissional, muito, muito. Muito bem. Bom, qual foi a pergunta mais curiosa que você já ouviu? Eu já tive perguntas escabrosas, que eu não vou poder falar aqui. Mas, Sim, assim, aquilo que pode ser dito pelo YouTube, vamos lá. eu vou dar uma pergunta meio nada a ver, você Ah, entendeu? Assim, nada a ver, mas que eu achei muito curiosa. Chegaram a perguntar quem ia ser, quando o Papa Bento XVI ia ser Papa, foi na conclave eleito Papa, e vieram perguntar para mim quem ia ser o Papa. E só chegaram a perguntar. Eu falei, ué, interessante, gostei. Você fazer o entendeu? quê, né? Gostei bastante. E a pergunta mais comum, aquela que você ouve de todo cliente. Geralmente são as pessoas que querem crescer na vida, né? Que são materialmente. Porque Deus não quer que você seja uma pessoa, assim como eu posso dizer, existe o universo, tá? Deus dá N coisas para você, vai de como você pedir, né? Saber pedir. Existem instruções para a gente saber pedir, porque senão Deus vai achar que você está acomodado. A Cabala nos ensina a pedir. E de que forma a gente deve fazer esses pedidos e a gente usar até os anjos da guarda, até usar a Bíblia para a gente pedir. Mas eu acho que a pergunta que mais as pessoas perguntam é se elas vão ficar ricas ou ter muito dinheiro. Acho que ou ganhar, vai ter sorte em jogo de azar. Se eu sei número de loteria, para se eu Isso que eu ia Não, soubesse. perguntar para se você souber o número da loteria, você me passa. Você não me E perguntar. aí a Não, já gente vai teria jogar na jogado para loteria, né? A mim. minha Eu cassina. jogava para você, né? Mas Já de teria repente a sorte é do outro. Não, Acho que eu se vou fazer Deus uma me der. consulta lá com você, porque Não, perguntar o número não. da Mega Eu Sena. também, eu também gostaria. Também gostaria, já teria jogado. Pois é, com Teria certeza. jogado. Ô Fred, a gente viu aqui que os jogos, né, principalmente de carta, eles podem ser aprendidos. Mas Isso. nós sabemos que a maioria são médiums, né? Sim, são a Mas maioria. e os búzios? Não tem que a Também. pessoa já não é ligado à religiosidade Então, ou peraí. tem que ser médium, porque não Não, tem como aprender, né? não, eu vou explicar para você. O culto do candomblé é um culto fechado. Primeiro que é o seguinte, você vai ter que fazer o santo. O que é fazer o santo? Você vai ficar 21 dias
sobre preceitos espirituais e vai sair de lá. Dentro desses preceitos espirituais, você tem toda uma regra a ser feita durante um ano, né? E também coisas que você tem que realizar e fazer, você entendeu? E evitar também de fazer. São rituais. Exatamente. E também até atitudes que a gente tenha com relação à alimentação, locais, horários, bebida alcoólica, esse tipo de coisa, também evitar todas. Existe Seria uma todo. busca interna? É um ato de purificação para que o orixá entre em contato com você, porque o orixá ele vai te dar, vamos dizer assim, maneiras para você entender e ver melhor a vida, equilíbrio espiritual, vai te trazer uma série de outras coisas. Dentro desse um ano, você entendeu? Que você passa, tem o culto que faz de 1 ano, 3 anos e 7 anos. Só aos 7 anos que a gente fala que você ganha a mão de búzios, certo? Essa mão de búzio, que é, na verdade, a esteira, a peneira, né? Desculpa, com os fios de contas que você tem, e você aprende a jogar o búzios, né? Porque isso é passado de pai para filho. Aí, quando você aprende, daí você tendo esse tempo e essa autorização do seu pai de santo, você pode daí fazer o jogo de búzios. Tá, então ele é um rito ligado à religiosidade. E de hierarquia e também de tempo. Então, Poxa, tudo tem que ter uma admissão, você entendeu, perante ao Pai de Santo, aquela família espiritual que você pertence. Você entendeu? E no qual assim, é uma família, e por você fazer parte dessa família, você tem obrigações em relação a essa família durante esses 7 anos que você pertence à casa, que se dá o nome de Roça de Santo. Beleza. Você filtra as informações das muito, pessoas? Porque muito. eu penso no risco de um médium de grande potência intuitiva, onde a pessoa chega para você e fala: eu queria saber se meu marido tem uma amante, vamos no caso. Na verdade é assim, você tem que tomar muito cuidado com tudo que você fala. E também a sensibilidade do encontro do outro, que está ali na sua frente. É uma coisa tudo muito rápida, e aonde a sua intuição e os seus mentores vão estar te ajudando ali nesse discernimento, né? Para você poder melhor passar isso para uma pessoa. Eu já cheguei, por exemplo, jogar cartas para uma pessoa que eu via as coisas para ela até o mês de fevereiro. Até o mês de fevereiro, digamos assim, com uma coisa de 6 meses, tá? Isso foi, vamos colocar assim, agosto, mais ou menos, período. Então, era 6 até fevereiro. Até fevereiro. Até fevereiro. Eu terminei o jogo de cartas e eu falei assim, mas estou achando tão estranho. Você entendeu? As coisas suas eu não consegui ver mais para frente desse período. Ela chegou para mim e falou: Fred, você está completamente correta. Correto. O médico deu vida para mim só de 6 meses. Olha aí. É complicado. E aí a pessoa vai para ver se você fala alguma coisa que bata com aquilo ou lhe dê uma esperança. E aí foi isso que aconteceu. Foi um fato muito interessante que aconteceu. E tem casos de morte também, que eu vejo a pessoa vai morrer. Eu não falo de jeito nenhum, né? Eu sinto que a pessoa vai desencarnar, né? E eu não falo de jeito porque eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito de Existe Deus. o respeito, né? O respeito. Não, eu não tenho direito de Deus. Você entendeu? Eu tenho direito de orientar. Não, você entendeu? De falar, você vai morrer. O que eu vou trazer de bom para uma pessoa dizendo que ela vai falecer se está no destino dela? Exatamente. Pode até piorar o quadro, né? Total. Ou se não está sabendo, e evoluir para uma situação. É verdade, né? Entrar numa depressão, sei lá. Eu acho assim, existe muita responsabilidade. Muita demais. Muita. Às vezes tem pessoas que você diz as coisas que às vezes elas se sensibilizam tanto que elas podem gerar até um quadro negativo, um quadro depressivo, né? Um quadro de medo.
né? Porque a pessoa ela chega ali na sua frente para uma orientação espiritual. E o que eu tenho muita pena em ver em vários colegas, se assim eu posso dizer, é que eles aproveitam, né, da necessidade da pessoa com fim material para impor situações e tirar proveito. Nossa. Então, isso eu acho horrível. Como dizendo, né? Você tem um trabalho, precisa ser desmanchado, eu cobro tanto, e e por aí vai. não, a pessoa chega numa fragilidade tão grande ali na sua frente, ele vê essa fragilidade, aproveita e quando não chega até ameaçar. Você entendeu? Eu tive casos de pessoas que apareceram assim, horripilantes de pessoas fazendo esse tipo de coisa, que eu falei assim, não tem nada, você entendeu? Fique tranquila, você entendeu? Fique em paz. Casos, inclusive, de colocar falar que a pessoa tem uma determinada doença, Olha. você entendeu? Assim, que a pessoa vai, vamos dizer, ter uma doença muito grave, ou vai morrer, etc. e tal. Mertos. Você já teve alguma... O tempo está acabando? Está encerrando já. Não, já acabou, passou. Um pouquinho mais só, não vai fazer mal. Tá mais de meia Você já teve uma reação inesperada ao fazer algum tipo de revelação? Já várias vezes, muitas. Eu sou médium mentalista, tá? Eu vejo lugares, eu vejo situações, e tinha eu estava lendo cartas, eu tinha falado para essa cliente, que eu me recordo agora, mas tem vários casos, e eu falei para ela assim, ó, tem uma pessoa que você conheceu, você estava andando num lugar de bastante movimento, onde as pessoas fazem atividade física, um lugar verde, descrevi a pessoa. Falei, você conheceu essa pessoa está no seu caminho. E a pessoa falou para mim, vira para mim e falou assim para mim, não, eu não tenho. Eu falei, então tá bom. Né? Eu falei, errei, né? Fiquei chateado, né? Fiquei, nossa. Mas por que veio toda essa evidência, né, dessa informação falar? Passada uma semana, ela marcou, um mês, ela marcou de novo. E ela veio. E ela falou assim, ai, Fred, você desculpa, aquele dia eu tive que negar de você falar, porque onde você atende, aqui na sala, do lado, se ouve tudo, minha amiga estava presente, eu não queria que ela soubesse. Interessante, hein? Entendeu? Então tem que ter um ambiente adequado, onde a pessoa tem a sua individualidade respeitada, nesse caso, né? E tem pessoas que negam também, viu? Mesmo sabendo da determinada situação que você vive. Sabe que ela está negando aquilo que é certo. Sei. Eu sinto, né? Desses jogos... Otávio. Não vai dar tempo, Mirtz. Não vou conseguir. A gente precisa dividir esse programa, está tão interessante que vamos ter que dividir. Fazer mais um. E eu tô fora, vocês estão falando aí, eu não tô dentro. O que aconteceu? Sumiu eu. Então, a gente está ouvindo você, Mirtz. A gente está te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Está me ouvindo? Estão ouvindo. Eu vou entrar novamente, eu tô entrando aqui, ó. Acho que é porque houve uma chamada aqui. Às vezes acontece. Inesperada, pode ser. Então, só para a gente concluir aqui, desses jogos que nós falamos, você acredita que algum seja mais preciso? Não. Eu acredito que todos são bons de acordo da necessidade que a pessoa procure ou use. Desde que pode ser até de um oráculo, que você faz uma consulta e vai tirar alguma coisa. Eu acho que tudo que é relacionado a uma busca para uma interpretação depende da necessidade, depende da pessoa, depende da afinidade, depende daquilo que ela está buscando. Não existe nada melhor. É como as pessoas falam para mim, Fred, existe algum signo melhor? Eu falei, não, todos os signos são bons. Né? Tem os melhores em algumas coisas, outros piores em outras coisas, mas todos são bons. E a vida é bonita porque existe esse todo, né? Cada um vai buscar aquilo que tem de essência, de filosofia, de necessidade, e se encontrar com isso. Sim. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer por aqui, mas vai ficar muitas dúvidas. E eu acredito que as pessoas comentem e falam, olha, eu gostaria de saber sobre isso, sobre aquilo outro. No caso, se você recebesse um convite novamente para que a gente desse continuidade a esse assunto ou algum outro assunto,
Lógico. para a gente falar do... A gente- Como é que chama? a gente- Do Santo Daime. Dar uma É, explicação para falar, como eu explico. funciona. Eu eu acho que explico. seria legal também, né? Eu falo sim, eu Porque falo sim. a gente precisa abranger esse assunto. A história do Santo Daime é uma coisa fantástica, que começa com um minerador, você entendeu? Que trabalhava numa mina, e ele tem essa visão, e ele dá daí o nome de Santo Daime, porque é Daime a mim. Daime a mim, é por isso que chama Santo Daime. É muito interessante, a gente pode falar um novo momento, uma nova proposta, Sim. e vamos finalizar, porque o tempo já passou, né? Sim. Então, vamos resolver e tocar em frente. Bom, eu quero agradecê-lo. Eu que agradeço. Conversar com você é um papo muito agradável, muito esclarecedor. Eu acho que tem muitas Foi coisas ótimo. que as pessoas não sabiam e que agora estão sabendo, que isso é importante até para as pessoas entenderem as outras religiões, outras doutrinas, Isso. e acabar com essas barreiras de preconceito, né? É. O que é o preconceito? É um conceito prévio. A pessoa não sabe o que é e cria uma Isso. imagem, um conceito de uma coisa que ela não sabe. E a partir do momento que ela toma conhecimento, aí a coisa muda de figura. Ela pode até adquirir um respeito por aquilo que é o Exato. objetivo do nosso programa, né, Mirtz? Então é importante esclarecer. Eu acho que o livre-arbítrio que a gente defende com unhas e dentes no Espiritismo, que é a escolha de cada um, tem que ser respeitada. Se você Sempre. quer amar o próximo, primeiro você tem que respeitar o livre-arbítrio e não pode ser intolerante com as pessoas, de forma nenhuma, tá? Eu agradeço você, Fred. Eu que agradeço. E nós vamos voltar a falar com você. Mirtz, quer Tá falar bom. alguma coisinha? Você vai dar um spoiler ou eu dou? Não, você dá o spoiler. Ah, sim. É que teremos mais um convidado ou uma convidada na próxima aula, para darmos continuidade. Vou falar também de assuntos Quem será, hein? Olha aí, hein? Quem será? Vocês fiquem atentos aí, segue aí o programa. Hoje vem um bruxo, quem sabe vem uma cigana. O guru, né? Chamado guru, né? Nosso guru. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse nome intitulado de guru é bem errado, viu, gente? Porque guru é o mestre que é em yoga. Apesar de eu fazer 10 anos de yoga, eu não sou um guru, porque guru é o mestre em yoga também, que tem uma mediunidade muito grande. Certo. Olha que beleza. Tá bom. Mais um. Tá bom? Eu acho que por aqui deu, né? Deu, né? Esse programa já ficou redondinho, eu acho que todas as dúvidas foram tiradas. E o que a gente pode esperar? Que vocês nos aguardem um próximo programa e que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus abençoe a família de todos vocês. E até o próximo programa, se assim Deus permitir. E eu quero desejar namastê, amém e axé. Isso. Ótimo. Amém.